Nas profundezas dos oceanos, forças colossais aguardam o momento de se libertar, transformando-se em muralhas de água que devastam tudo em seu caminho. Estas são as histórias dos 5 maiores tsunamis que já assolaram o nosso planeta. De um instante para o outro, a fúria adormecida sob as ondas se transforma em um turbilhão de destruição. Cidades costeiras, antes vibrantes e cheias de vida, são reduzidas a escombros em questão de minutos. Preparem-se para testemunhar a força implacável da natureza e o impacto devastador das tsunamis na história da humanidade. Era a manhã de 26 de dezembro, um dia após o Natal, quando a Terra tremeu sob o Oceano Índico. Um terremoto colossal, com magnitude de 9,1, rasgou o fundo do mar, libertando uma fúria inimaginável. Ondas gigantescas, com mais de 30 metros de altura, avançaram sobre as costas da Indonésia, Tailândia, Sri Lanka e Índia. Cidades inteiras foram engolidas pela fúria da água, deixando um rastro de destruição incalculável. A beleza serena das praias paradisíacas transformou-se em um pesadelo. Mais de 230 mil pessoas perderam suas vidas. Famílias foram dilaceradas, comunidades devastadas, e o mundo assistiu, horrorizado, à força da natureza. Mas em meio à devastação, emergiu o espírito humano. Equipes de resgate de todo o mundo uniram-se para procurar sobreviventes e levar ajuda humanitária, comida, água e abrigo. A tragédia serviu como um alerta para a importância de sistemas de alerta precoce e medidas de segurança, como se preparar para eventos como esse. Em 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9,0. As ilhas tremeram violentamente e o mar recuou, revelando o fundo do oceano, como se a terra estivesse respirando. Minutos depois, ondas gigantescas, com mais de 40 metros de altura, abateram-se sobre a costa leste do Japão, um verdadeiro tsunami. A cidade de Sendai, na província de Miyagi, foi uma das mais atingidas. A usina nuclear de Fukushima Daiichi foi diretamente atingida pelo tsunami. Os sistemas de refrigeração falharam, levando a explosões e incêndios que liberaram material radioativo na atmosfera. O governo japonês evacuou milhares de pessoas, criando uma zona de exclusão ao redor da usina. Mais de 15 mil pessoas perderam suas vidas, e os danos materiais foram estimados em trilhões de dólares. A tragédia reacendeu o debate sobre a segurança da energia nuclear em todo o mundo. O Japão enfrenta os desafios da reconstrução, enquanto o mundo se solidariza com as vítimas e tenta aprender com a tragédia. No dia 22 de maio de 1960, o Chile se tornou o epicentro do terremoto mais poderoso já registrado na história da humanidade. Este evento catastrófico, conhecido como o Grande Terremoto do Chile, atingiu uma magnitude de 9,5 na escala Richter, uma força nunca antes vista. A terra tremeu com uma intensidade avassaladora, deixando um rastro de destruição por onde passou. Com uma magnitude de 9,5, o tremor devastou cidades inteiras e desencadeou um tsunami de proporções épicas. As ondas gigantescas, geradas pela energia liberada no fundo do oceano, viajaram milhares de quilômetros, atravessando o vasto Oceano Pacífico. O impacto foi sentido em várias partes do mundo, demonstrando a interconexão dos fenômenos naturais. A cidade de Valdívia foi praticamente apagada do mapa. Antes um próspero centro urbano, Valdívia viu suas construções desmoronarem e suas ruas serem inundadas pelas águas furiosas do tsunami. A população local enfrentou um cenário de caos e desespero, com muitas vidas perdidas e famílias separadas. O terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico, atingindo o Havaí, Japão, Filipinas e Nova Zelândia. Em cada um desses lugares, as ondas trouxeram destruição e morte, mostrando que um evento em um canto do planeta pode ter repercussões globais.
As comunidades costeiras foram as mais afetadas, com infraestruturas destruídas e economias locais devastadas. No Havaí, ondas gigantescas destruíram casas, comércios e hotéis. As praias paradisíacas se transformaram em cenários de destruição, com escombros espalhados por toda parte. A força das ondas foi tão grande que muitos edifícios foram completamente arrasados, deixando os moradores sem abrigo e sem meios de subsistência. No Japão, o tsunami chegou cerca de 22 horas após o terremoto, causando destruição e mortes. As ondas atingiram a costa com uma força implacável, destruindo tudo em seu caminho. As comunidades costeiras japonesas, já acostumadas com desastres naturais, enfrentaram um dos piores cenários de sua história recente. O tsunami do Chile, de 1960, demonstrou o poder devastador dos tsunamis e como um evento em um canto do planeta pode ter consequências globais. Este desastre natural serviu como um lembrete sombrio da vulnerabilidade humana diante das forças da natureza. A escala da destruição foi tal que levou anos para que as áreas afetadas começassem a se recuperar. A tragédia reforçou a necessidade de cooperação internacional e sistemas de alerta precoce. Após o desastre, muitos países começaram a investir em tecnologias de monitoramento e alerta de tsunamis, na esperança de prevenir futuras catástrofes. A colaboração entre nações se tornou essencial para a segurança global, com a troca de informações e recursos sendo fundamentais para a mitigação de riscos. O estudo do tsunami do Chile continua a fornecer informações valiosas para a mitigação dos riscos de tsunamis. Pesquisadores de todo o mundo analisam os dados coletados durante e após o evento para entender melhor os mecanismos que levam à formação de tsunamis. Essas pesquisas são cruciais para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e resposta a desastres. A história do tsunami do Chile é um lembrete da força implacável da natureza. Ela nos ensina a importância de estarmos preparados e de respeitarmos os poderes naturais que moldam nosso planeta. A resiliência das comunidades afetadas e os esforços globais para melhorar a segurança contra tsunamis são testemunhos da capacidade humana de aprender e se adaptar diante da adversidade. Em 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, a cidade de Lisboa era um centro vibrante de comércio e cultura. Pouco depois das 9 horas da manhã, um terremoto colossal, estimado em 8,5, sacudiu Lisboa. O tremor transformou a cidade em ruínas em um piscar de olhos. Igrejas, palácios e casas desabaram, matando milhares. O terremoto desencadeou incêndios que se alastraram rapidamente, destruindo tudo em seu caminho. Cerca de 40 minutos após o terremoto, ondas gigantescas vindas do rio Tejo invadiram as ruas de Lisboa. Navios foram arrancados de suas amarras e arremessados terra adentro. O tsunami de Lisboa de 1755 foi um dos desastres naturais mais mortíferos da história de Portugal. A cidade foi reconstruída sob a direção do Marquês de Pombal, que implementou medidas inovadoras de planejamento urbano. O desastre impulsionou o desenvolvimento da sismologia moderna. Em 27 de março de 1964, o Alasca foi atingido pelo terremoto mais poderoso da história da América do Norte. Com uma magnitude de 9,2, o tremor devastou a região centro-sul do Alasca, desencadeando uma série de tsunamis. O epicentro ocorreu na região de Prince William Sound. O tremor causou deslizamentos de terra massivos, que soterraram casas e bloquearam estradas. Em Anchorage, edifícios desabaram e o solo se liquefez. A cidade de Valdez foi completamente destruída por um tsunami. O terremoto gerou uma série de tsunamis que atingiram as costas do Alasca, Canadá, Estados Unidos continental e até mesmo o Havaí. Na pequena cidade de Chenega, um tsunami de 27 metros de altura destruiu a vila.
O tsunami também causou danos significativos na costa oeste dos Estados Unidos. A tragédia expôs a vulnerabilidade das comunidades costeiras e levou à criação do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. Estas são as histórias de 5 dos maiores tsunamis que já ocorreram em nosso planeta. Um lembrete do poder implacável e imprevisível da natureza. Em questão de minutos, a calmaria do oceano pode se transformar em um pesadelo de destruição. As histórias desses tsunamis nos ensinam sobre a força da natureza e a resiliência do espírito humano. Em meio à tragédia, testemunhamos atos de coragem, compaixão e solidariedade. Que estas histórias sirvam como um lembrete para que nunca subestimemos a força da natureza e para que continuemos a buscar maneiras de proteger nosso planeta e uns aos outros.